Bem-vindos a mais uma aula de infográfico. Agora vamos entrar mais na parte prática mesmo. Como podemos criar, um infográfico. Então, a melhor dica que eu daria é apenas comece. Conhece o ditado melhor feito do que perfeito? Então siga o conselho e comece a fazer. Mesmo que ele não fique perfeito, você pelo menos vai ter uma base de comparação. Use a comparação de você ontem com você de hoje. Não se compare com outras pessoas, com outras empresas que já fazem há mais tempo. O pior erro que uma pessoa pode cometer é o de não fazer nada simplesmente por achar que não consegue. Então não se preocupe se demorar para fazer um infográfico. A prática leva a uma execução melhor e mais rápida, e assim você vai aprimorando a qualidade de seus infográficos. Então essa é uma dica primordial para você que quer começar a fazer uma comunicação, por exemplo, de marketing de conteúdo, para o seu produto, para o seu serviço ou para um cliente para o qual você está prestando um serviço. Você comece do zero e faça alguma coisa. E aí depois você vai evoluindo e você vai comparando com aquilo que você já fez antes e você vai notar a evolução. Então, você pode usar outros infográficos que já existem prontos para se inspirar, mas não fique preso a tentar fazer igual ou tão bom, tão bem feito quanto aqueles que você já vê. Então, use como inspiração, faça do seu jeito e você vai perceber a evolução. Como eu devo começar? Importante, crie esboços, eles serão o seu roteiro por essa jornada. Então, algumas perguntas que você pode responder para ajudar a guiar seus esforços para criar um infográfico. Então, responda a seguinte pergunta: para quem eu vou criar o meu infográfico? Qual é a pessoa que potencialmente vai ver o meu infográfico? Então, quais são as principais necessidades da minha persona? A persona são as características do público-alvo ideal. Então, através de pesquisas, a gente define o nosso público-alvo e aí eu penso, quais são as necessidades que esse meu público-alvo ele precisa, o que ele gosta, qual é a dificuldade dele. E aí, com base nisso, eu vou passar essas respostas através do meu infográfico. Então, outra pergunta que você deve responder: qual é o meu objetivo? Então, o que eu quero com esse meu infográfico? Eu quero explicar melhor um processo para que as pessoas conheçam o meu produto e se interessem por ele. Eu quero explicar da onde vem a minha empresa, onde ela está hoje. Enfim, tem vários tipos de mensagens que você pode querer passar. Mas responda isso antes de começar a fazer o infográfico. A hora que você tem basicamente essas 3 perguntas respondidas, aí você consegue coletar mais elementos para criar agora um infográfico que passe essa mensagem que você deseja. Algumas dicas extra. Esquematize suas ideias e a prioridade dos tópicos. O importante agora não é o visual, portanto alguns rabiscos já servem. Então, trabalhe mesmo com papel e caneta e estipule uma ordem, uma hierarquia, o que é mais importante, quais são os tópicos principais da minha mensagem. E aí eu coloco tudo isso no papel. Não importa ainda o visual e nem a ordem. Coloque ali. Depois você pode começar a numerar, por exemplo, isso aqui é mais importante, eu vou botar o número 1, depois o próximo é esse, vou botar o número 2, e assim você vai criando uma hierarquia que vai definir a posição em que as informações vão ficar no gráfico. Porque temos que entender que a ordem de leitura geralmente é de cima para baixo, da esquerda para a direita. No mundo ocidental é assim que a gente lê. Então, essa hierarquia da posição dos elementos é muito importante nesse sentido. Depois, defina a ordem dos assuntos. Quais e quantos tópicos serão abordados? Onde ficam os títulos, os subtítulos, call to action, que é a chamada para ação, onde é que vão ficar as imagens, os ícones, etc. Então isso já é um segundo passo, um pouco mais avançado, onde agora você vai começar a estipular qual é as imagens que você vai usar, qual é os títulos que você vai usar. Então pense sempre em fazer tudo de uma forma bem objetiva, bem resumida, não se alongue muito em textos, por exemplo. Outra dica, pense bem no que poderia ser resumido com um ícone. Se algum texto pode ser transformado em lista e por aí vai.
Então é o que eu falei antes, seja objetivo. Se eu posso trocar uma frase por um ícone, então eu faço isso. Se eu posso trocar um parágrafo por uma lista com 3 itens, faça isso. Esse rascunho ele precisa ser um esquema prático de como o seu infográfico será. Então, você pode fazer depois um segundo rascunho, né, tirando aquelas informações que agora já não importam mais, e onde você já vai ter mais ou menos uma estrutura de como será o seu infográfico. Verifique se a ordem e a relevância de cada parte da informação foi devidamente destacada. Então, se eu tenho um título que é mais importante, ele tem que estar com uma fonte maior, ele tem que estar com uma outra cor. Então, é importante definir isso agora. E por último, seu infográfico ele precisa ser visualmente atrativo e extremamente compreensível. Então, às vezes, menos, ou na maior parte das vezes, menos é mais. Ou seja, as imagens bonitas chamam a atenção, são importantes, mas às vezes, se a gente coloca imagem demais, cor demais, informação demais, acaba ficando poluído e ao invés de ser objetivo, a pessoa conseguir absorver rapidamente a informação, ele faz o caminho contrário. Então a pessoa não sabe para onde olhar, a pessoa não sabe o que está sendo comunicado e aí o seu infográfico não foi eficiente. Então você pode também, no último passo desse rascunho, cortar tudo aquilo que for de excesso. Próxima aula, vamos entender um pouco mais de como eu posso utilizar os infográficos depois que eu definir esses pontos que eu falei agora.